Que tipo de influência estamos exercendo sobre o mundo? Somos de fato sal da terra e luz do mundo? Nessa metáfora usada por Jesus, qual a aplicação do sal e a luz? O Sermão do Monte, no primeiro momento, Jesus trata o nosso caráter com as bem-aventuranças, nos confrontando com o verdadeiro sentido da vida e a felicidade. Na segunda parte do sermão, ele trata e afirma a nossa influência cristã. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Entretanto, nos primórdios da humanidade, antes dos refrigeradores, o sal era o principal elemento de conservação e preservação dos alimentos. Impedia que estes apodrecessem. Quando Jesus afirma, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Jesus está querendo dizer com isso que os seus discípulos, a igreja, é a grande reserva moral e espiritual para esta sociedade. Fomos convocados para dar uma dimensão moral e espiritual ao mundo por meio do Evangelho de Cristo e o nosso comportamento fundamentado na palavra de Deus, coibindo a degradação e o apodrecimento moral no mundo, refletindo a luz de Cristo em meio às trevas. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à lição 2 nessa série de estudos do Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. Comentarista, pastor Osiel Gomes. E estamos nesta lição de número 2, Sal da Terra e Luz do Mundo, de 10 de abril de 2022. O texto áureo nos diz, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. A verdade prática nos diz, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aleluia! A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Mateus 5, 13 ao 16, que nos diz, vocês, meus discípulos, a igreja do arrebatamento, são o sal para esta humanidade, esta geração. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo, deixa brilhar esta luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão em volta na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Introduzindo esta lição, vamos analisar esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz presentes no Sermão do Monte. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso, a influenciar com a palavra de Deus e fazendo resistência às trevas e ao pecado. Antes de entrar nos tópicos desta lição, te convido a se inscrever nesse canal, deixe o seu like, escreva, comente, compartilhe, evangelize alguém que precisa ouvir essa palavra, essa série de estudos que estaremos estudando nesse trimestre. Primeiro tópico, sal tempera e conserva. Nos primórdios da humanidade, antes da refrigeração, o sal era o principal elemento da preservação dos alimentos, que impedia o alimento de apodrecer.
Quando Jesus afirma, vós sois o sal da terra, Jesus está querendo dizer com isso que os seus discípulos, a igreja, é a grande reserva moral e espiritual da sociedade, evitando a decomposição, a destruição, o apodrecimento moral, ético e espiritual. Quando Jesus afirmou, vós sois o sal da terra, é uma afirmação profética. Ele não está falando, vós sois o sal do saleiro ou o sal das quatro paredes, vós sois o sal da terra, isto é, que o salvo por Jesus, salvo pela graça, não se isola em uma caverna, mas ele dá sabor em sua volta, na família, na vizinhança, no bairro, na escola, no trabalho, na faculdade, influencia a sua geração. Jesus, quando usa a metáfora do sal, ele está falando daquela influência interna, aquela influência invisível, mas que é sentido o seu sabor. Por exemplo, quando você vai comer um arroz com feijão, uma carne, você não vê o sal, mas você sabe que tem sal ali. Devido ao sabor, o tempero faz a diferença. Tem sabor. A presença interna do sal está ali. Uma pequena porção do sal gerou o sabor e faz toda a diferença naquela comida. Entretanto, Jesus disse, se o sal perdeu o sabor, de nada mais presta. Se o cristão tornar-se como qualquer outra pessoa e perder a função de sal na terra, não terá utilidade e vai ser pisado. Então é grande a responsabilidade de sermos sal da terra, porque um viver sem sabor não faz sentido no reino de Deus. Todavia, entendemos que além das funções de conservação e preservação de alimentos, o sal, na medida certa, também tem a função de dar o sabor a uma alimentação, como já acabamos de mencionar. Uma comida sem sal é um negócio ruim, difícil. Você pode pedir uma picanha, uma carne linda, mas se não colocar sal, temperar, não desce. A vida cristã, fundamentada em Cristo, tem o seu sabor. Este cristão é feliz, dinâmico, vive na graça com as bem-aventuranças, debaixo da proteção da graça de Deus, influenciando positivamente a sua geração. Perceba-se que a segunda sessão ou lição do Sermão do Monte trata da influência cristã nas metáforas sal e luz. Palavra-chave é influência interna e externa, visto que na primeira lição ele abordou as bem-aventuranças, moldando o nosso caráter de acordo com os valores do reino de Deus. É impossível um cristão que não teve o seu caráter moldado, transformado por Jesus, sem influência como sal e luz no mundo, pois lhe falta ainda um sabor interno, a essência em refletir a luz de Cristo. Contudo, o sal tem as funções respectivas de dar o sabor e conservar alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar nessa sociedade, nesse tempo do fim. Glória a Deus. Continuando o tópico 2, a luz ilumina lugares em trevas. Enquanto que o sal é uma metáfora usada internamente, invisível, se sente o sabor, a luz já é uma metáfora não para dentro internamente, mas para fora. Aquele que se destaca, aquele que reflete a luz que vem do alto. É por isso que Jesus disse que ninguém acende uma luz e bota debaixo de um caixote, pois não tem como esconder uma cidade em cima do monte. Todos a verão. Um porto tem um farol à noite para orientar os navios, as embarcações. Nas aterrissagens dos aviões, no aeroporto, tem luzes que sinalizam e orientam, como baliza o caminho, a pista para um pouso perfeito. No entanto, somos a luz do mundo, um referencial
para esta geração, refletindo a luz do Mestre. Dentro desse contexto da luz do mundo, vamos fazer uma provocação. Em João 8,12 diz, Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Aqui no texto, diz em Mateus 5,13-16, está escrito que vós sois a luz do mundo. Quem finalmente é a luz do mundo? Jesus, seus discípulos, a igreja? Esclarecendo esse ponto, Jesus Cristo no Evangelho de João, ele faz 7 afirmações e não repassa isso para a igreja ou para os discípulos. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 8,12 também ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como entender isso? A luz da vida. Vamos lá, te pergunto, o sol brilha? E você vai me responder sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é o sol da justiça do mundo, porque ele tem luz própria. Ele não deriva a sua luz de ninguém. Ele é a própria luz, a verdadeira luz que ilumina todos os homens que se rendem a ele. Mas se eu te perguntar, a lua brilha? Você me responderá, sim, a lua brilha. Mas a lua não tem luz própria. E por que a lua brilha? A lua brilha quando ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. A luz brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Assim somos nós, os cristãos. Nós refletimos a partir dele. Jesus é a luz do mundo no sentido distinto, amplo e eterno em relação a nós, seus discípulos e a igreja. Jesus é a luz do mundo porque ele tem luz própria, o sol da justiça. Todavia nós só somos luz do mundo na medida em que nós refletimos no mundo a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. Se nós cristãos, discípulos, igreja, estivermos em Cristo e a sua palavra em nós, refletiremos a glória, a luz de Cristo ao mundo. Luz do mundo. As cidades antigas eram construídas com calcário branco e dessa forma realizam com a luz do sol. Lâmpadas eram mantidas acesas nas casas durante toda a noite, dispostas em lugares altos. As duas imagens nos lembram de que a luz não deve ficar escondida. Cristo deixa claro a sua analogia. Os atos justos dos cidadãos são as luzes que fazem o reino visível a todos. Uma vez mais nós vemos que o reino dos céus é um reino interior que pode ser visto e deve ser procurado em todos os seus cidadãos. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem somos convidados a fazer com que, por meio de um testemunho sincero, com as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando já no terceiro tópico. Compartilhe esse vídeo, comente, deixe o seu like, evangelize alguém, seja luz, seja sal na vida de alguém através desse estudo. Tópico 3 diz, discípulos que influenciam. Sendo sal, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta, silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de sermos testemunha publicamente, é preciso renovar o homem interior, segundo Coríntios 4,16. Ou seja, antes de propagar a mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. A transformação interior. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante.
Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Sendo luz, como luz o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em todo lugar. Os seguidores de Jesus não podem se esconder, se omitir. Eles são chamados a andar na luz como na luz Deus está. 1 João 1,7. Logo, se o nosso caminho é luz, não podemos comunicar com as trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é luz que reflete sobre a palavra. Salmo 119:5. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro, 2 Coríntios 4:7. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como uma bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5:22-24. Portanto, o modo de viver nessa nova vida reflete as boas obras dos homens na terra e eles glorificam a Deus. Veja os conselhos de Paulo. Andai prudentemente, Efésios 5:15. Os cristãos são chamados a influenciar em um mundo em que vivemos, sendo sal e luz. Concluindo, neste mundo dominado pelas trevas, pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover a verdadeira mudança, a transformação. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente piedosa, transformada, sem artificialismo, exercemos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Vimos nessa lição dupla função do sal, temperar e conservar. Sim, nosso Senhor conta conosco para trazer boas novas às pessoas que estão perdidas na vida e caminham para a destruição. Os desvios são imensos. Ao mesmo tempo, somos chamados para dar uma dimensão moral clara ao mundo por meio do nosso comportamento. Se há um apodrecimento moral no mundo, o cristão está lá para deter esse processo. E como isso acontece? Quando um pecador acostumado na prática do seu pecado tem um encontro vivo com Jesus, e então as suas dimensões espiritual e moral se transformam poderosamente pelo poder de Deus. Ele passa pelo processo do novo nascimento, seus valores não são mais da terra, mas do céu. Glória a Deus. Vamos à nossa oração neste momento. Grandioso, amado Deus, te agradecemos, Pai, por essa lição importante que trata, Senhor, da nossa influência nessa terra. Influência, Senhor, como sal, sal da terra e luz do mundo. E que jamais, Senhor, nós venhamos perder esse sabor, Senhor, de santidade, de ser separados, de viver somente para Ti, Senhor, refletindo a Tua luz, a Tua glória em meio a essa sociedade, Senhor. Amado Espírito Santo, nos guarde, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, como seres sociais, que venhamos, Senhor, a ponderar, a equilibrar, a sermos moderadores, Senhor, e refrear, Pai, toda a improbidade moral maligna que queira afetar, Pai, as instituições
de bem nessa sociedade, como família, escolas e outros setores da sociedade. Mas que nós podemos fazer frente, Pai, contra tudo isso, pois a Tua palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Guarde a cada família, a cada pai, a cada criança, estudante, trabalhador, em qualquer segmento da sociedade. Que ele venha fazer a diferença como Teu seguidor, como Teu discípulo, Senhor, te honrando até o fim e sendo sal da terra e luz do mundo para a glória do Teu nome. Te agradeço, Pai, por cada colaborador da Escola Bíblica Dominical, estudante, aluno, coordenador, simpatizante, esse ouvinte que passou, Pai, parou para assistir esse vídeo, alcance a casa dele, a família, dando paz, saúde e graça para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, Pai, por essa série de estudos do Sermão do Monte. Fica conosco. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, por estar conosco até o final desse vídeo. Se você ainda não faz parte desse canal como inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe, evangelize alguém na sua família, no seu trabalho com esse vídeo, indica, e assim nós vamos prosseguindo, fazendo a obra O Reino de Deus. O meu muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula na série desses estudos do Sermão do Monte. Eu aguardo você querendo Deus. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.